Boa tarde, gente. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui. Quando eu subi aqui e vi a sala cheia, eu digo, nossa, minha responsabilidade é muito grande, né, com a produção do nosso estado, com os nossos produtores. Então, agradecer o fato de vocês estarem aqui, porque demonstra também uma confiança, né? Vocês vieram aqui dizer, olha, a gente quer ajuda nesse processo, você pode nos ajudar e estamos aqui confiando em vocês. Então quero agradecer. Agradecer muito o prefeito Rogério Lorenzetti, que nos recebe mais uma vez aqui em Paranavaí, grande amigo, companheiro de caminhada. Agradecer muitíssimo o Ivo, do Sindicato Rural, né, também por abrir a sua casa, nos receber aqui. Agradecer ao Francisco, da Proman, né, até brinquei que iria virar meu assessor lá de tanto que eu ficava no gabinete, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Agradecer muito o Josival Moreira, também vereador aqui de Paranavaí, um produtor importante nosso da mandioca. Agradecer o Anderson Jorge da Apex, que está aqui, muito obrigada, né? Em seu nome, agradecer o nosso presidente da Apex, o nosso ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, por ter possibilitado a tua presença aqui. Assim também, como quero agradecer o nosso representante da Conab, o Erli, que também foi muito companheiro nesse processo, correndo atrás das coisas, fazendo, né, o que tinha que fazer da burocracia, não é fácil vencê-la. Agradecer também o Antônio Furquim, do Banco do Brasil, que sempre é um grande companheiro aí na área da agricultura. O Thomas, do Partido Federalista, me disse aqui o Chico que você vai ser candidato a presidente. Tá bom, já faz um bom debate aí com o discurso que você fez pra gente aqui. Também o Eduardo Pasquim, da BAN, né, que está aqui. Queria fazer uma saudação muito especial, não sei se ele está aqui, é o Valderci, da Rede Rádio, está lá atrás. O Valderci, no início do ano, me disse assim, olha, nós vamos passar por uma crise muito grande com o pessoal da mandioca. Você tem que retomar lá no Congresso aquele projeto que é a mistura da fécula com a farinha de trigo, porque isso vai ajudar e vai salvar o setor. E eu fui atrás, nós já tínhamos tido um projeto que depois ainda foi vetado, eu fui atrás, é um projeto da esposa do senador Jader Barbalho, falei com ele, está na Câmara mesmo, e a gente já está com uma comissão discutindo isso. E depois ele disse assim, mas tem que ajudar os produtores, porque a situação está difícil, o preço caiu muito. E foi daí que ele fez contato. Eu recebi um grupo de agricultores em Cidade Gaúcha, se eu não me engano, em março desse ano. Depois também lá em Paraíso do Norte, que o Josival me procurou. Depois nós fizemos o contato com o Francisco, o Valdeci me apresentou e começamos a fazer o trabalho para que as coisas funcionassem. O Francisco fez várias reuniões e aí começamos a fazer o contato lá com o Ministério da Agricultura. Então, só antes de falar disso, eu quero também fazer uma saudação ao prefeito Beto Visoto e ao César Alexandre, que estão aqui. Então, foi uma longa caminhada de março até aqui, não foi fácil. Eu lembro que eu estava chegando em Cidade Gaúcha, os produtores estavam na estrada. Então, nós vamos fazer um movimento de fechar a estrada, fizeram alguns movimentos, e tinha que fazer mesmo para chamar a atenção. Eu os recebi e disse, olha, vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Numa situação de dificuldade econômica também, né, a gente tem limitação. E começamos o processo. Infelizmente tem burocracia mesmo, que tinha um processo que iniciava com a discussão da alteração do preço mínimo da mandioca, que foi alterado um pouquinho, não era o que a gente queria. Depois teve uma outra reunião com a ministra Cátia Abreu, tem um outro processo que está sendo pedido de alteração e aumento do preço mínimo, esse ainda não terminou. O prefeito Polaco está aqui, que eu não tinha visto ele. Está aqui na minha frente, desculpa, prefeito. Né? E também os produtores de banana que estão aqui, que vieram falar com o pessoal da PEX. Então nós conversamos com o Ministério e não deu para avançar muito no preço mínimo, mas tem que fazer alguma coisa emergencial para que as farinheiras comecem a produzir, para que a gente possa colocar a produção dos agricultores. Até porque a gente tinha tido um ciclo muito bom da mandioca, né? Preço muito bom, uma situação muito boa na outra safra, e aí, claro, planta-se mais, ainda vem os aventureiros e plantam também, aí o preço cai, o que acontece, né? Não tem demanda, não forma preço, é assim, economia de mercado é assim, né? Por isso que muitas vezes a gente tem que intervir com o poder de Estado, que é o que a gente chama de preço mínimo,
para não deixar com que o produtor pereça, né? Graças a Deus, nos outros ramos da agricultura, o Brasil está dando um show. A gente está conseguindo fazer exportação de soja, de milho, estão batendo recorde de exportação de frango, estão começando a aumentar muito a exportação de suíno, negociamos agora com a Rússia a carne bovina, estamos melhorando muito a situação. A agricultura realmente é um setor da economia brasileira que está muito bem. Tem muito esforço do produtor rural e tem muito, claro, a articulação institucional. Como qualquer outro país do mundo, a agricultura brasileira também tem seu subsídio. Até porque hoje a gente produz com juros para as safras, do plano safra, de 5,5%, o juro máximo para o agricultor familiar. Tem juro de 2,5%, isso é juro negativo. E tem também o juro para a agricultura empresarial, que chega a 7,5% nesse último plano safra. Até era um medo que nós tínhamos com a ministra Cátia Abreu, que em crise, vai subir os juros, não sei o quê. Nada. Não, tem que ser metade da Selic, pelo menos, senão é difícil. Então a gente tem um sistema de produção agrícola hoje no país, que graças a Deus nos dá competitividade. Tivemos a Embrapa por muito tempo, que deu condições aí de tecnologia para o produtor. Hoje a gente tem várias instituições privadas nesse sentido, mas há uma ação conjunta integrada. E às vezes a gente tem problemas em situações pontuais, como foi essa da mandioca. Então hoje a gente está aqui para trazer uma notícia para vocês, que é da Conab, o Eli vai falar direitinho, a liberação da compra, são 80 mil toneladas de mandioca, o dinheiro já está empenhado, já está liberado, então as farinheiras já podem começar a trabalhar, vai ser comprado 40 mil toneladas agora, e quando encerrar essa de 40 mil, já abre-se para mais 40 mil, para que a gente possa colocar a produção. Agora, claro, isso resolve? Não, não resolve, isso é uma situação emergencial para a gente não deixar a peteca cair. Nós precisamos ter ações que sejam estruturais para este produto. Assim como nós, ao longo dos anos, fizemos uma ação estrutural para dar sustentabilidade à soja, ao milho, à agricultura familiar, que produz o feijão, que produz a abóbora, que produz a comida que vai na mesa do povo brasileiro, ao suíno, nós temos que fazer também uma ação estrutural para a mandioca. Nós não podemos ficar no ciclo de mercado. Uma safra produz bastante, então vendemos bem, ou produz menos, vendemos bem, o preço vai lá em cima, a gente está bem. Na outra não está. Não pode, a gente tem que ter um certo equilíbrio. Claro que tem as oscilações, claro que a gente tem o problema de clima, claro que a gente tem o problema de mercado internacional, tudo isso faz parte. Mas a gente tem que ter minimamente um equilíbrio para que essas oscilações não sejam assim, Sejam no máximo umas ondas mais levinhas para a gente passar por isso. Então, por isso que eu conversei com a Apex, e o Anderson está aqui. Nós tínhamos já conversado com o Francisco, com o Josival, comigo principalmente. O Ivo nos procurou lá, tivemos uma reunião junto com o Francisco lá em Brasília, nos procurou e disse: olha, eu estou querendo ir para uma feira na África, na África do Sul, e acho que já tinha passado a feira. Daí nós vamos em contato, não vai ter uma outra feira. Então, o que a gente pensou? Vamos falar diretamente com o pessoal, levar a Apex até lá. A Apex é a nossa agência para exportação, é ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, faz prospecção de mercado externo, avalia a qualidade de produto e faz a ponta, a interlocução entre quem quer vender e quem quer comprar. É isso. Então, o que a gente queria propor? Que a gente possa, ao ouvir depois do Eli sobre a questão da operacionalização agora mais imediata dessa compra, ouvir um pouquinho o Anderson, o que a gente pode fazer para ter sustentação no médio e no longo prazo. Como que nós vamos trabalhar aqui junto com o sindicato para abrir e garantir mercado. A África quer comprar mandioca brasileira, a Pécula, nós temos condições de fazer uma disputa aí com a Tailândia? Eu acho que temos, E eu sempre digo, crise é igual oportunidade. A gente tem que tirar de uma situação de crise uma oportunidade. Então, vamos aproveitar agora que a gente precisa para organizar isso. E mais do que isso, ainda que seja por uma situação pontual da economia, nós temos que aproveitar o dólar alto. O que esse país puder exportar, nós temos que exportar, gente. Muito. Porque isso traz divisas para o país, traz condições de melhorar nossa economia, traz renda. Então, nós temos que exportar. Por isso, eu acho essa conversa aqui com a Apex muito importante. E, por último, eu queria falar da mistura da fécula na farinha de trigo. Essa não é uma discussão simples. Nós temos uma grande oposição
não é nem dos produtores de trigo, são dos moinhos de trigo. Dos importadores, na verdade. Dos importadores, o pessoal que toca aí a fábrica, né, o trigo. Por quê? Porque, obviamente, isso mexe no negócio deles, né? Cada um tem a sua lógica de negócio, a gente também tem que entender. Então, eles vão ser sempre, não, aqui é meu, vou proteger. Se nós entrar achando que vamos ganhar deles na queda de braço, nós não vamos. Já foi tentado isso uma vez e nós não conseguimos. Inclusive, a gente fez uma briga com o presidente Lula, que vetou o projeto. Ele disse, mas foi tão forte a mobilização, que teve que fazer isso. Eu não sei se vocês lembram, quando foi aprovado, que um dos senadores, que na época foi o senador que puxou isso, foi o nosso senador do Mato Grosso do Sul, o Moca, ele dizia assim, o pessoal fazia cartazinho nosso e punha nas panificadoras e dizia assim, esse senador e esse deputado são contra o pãozinho de qualidade que o senhor come. Então como é que você vai sobreviver numa situação dessa? Até você explicar que focinho de porco na tomada, já deu, né? Então, a gente precisa ter uma estratégia. Então, o que eu combinei? Nós já tivemos uma reunião, né? Você foi lá, já foi uma reunião tensa. Eles não aceitam, eles dizem que não dá, que baixa a qualidade. Eles não vão nem analisar, nem comer o pedacinho de pão. Foram os líderes de todos os partidos pedindo para que o projeto da Antônio Barbalho não ande. Os líderes do partido, que eu tenho acesso, todos me ligaram, que já estão se mobilizando junto aos partidos. É isso. Então, assim, nós também temos que mobilizar. Então, o que eu tinha pensado, eu conversei com a ministra Cátia Abreu. Ela se propõe a fazer uma mesa de negociação e mediação no âmbito do Ministério da Agricultura. Nós teríamos, pelo lado dos produtores e da indústria, representantes, faríamos uma representação parlamentar com ambos os lados, a indústria do trigo teria representante, a Embrapa participaria e nós chamaríamos mais algumas entidades que conhecem do assunto. E faríamos uma mesa de trabalho. Claro, isso é mais demorado? É mais demorado. Nós não vamos ter uma solução para isso no início do ano, no meio do ano. Talvez a gente leve aí 1 ano e pouco negociando. Mas quando sair o resultado é sustentável. Nós não vamos ter um atacando o outro. Se a gente decidir que no primeiro momento a gente vai colocar 5% de mistura, já é uma grande vantagem e um grande passo. Se nós vamos decidir que é num determinado tipo de pão e não em todo pão, também já é. Então nós temos que ir quebrando resistências. Então eu queria trazer essa proposta também para vocês, se vocês concordarem, a gente instalar essa mesa para poder fazer essa discussão e dar sustentação ao trabalho que a gente faz lá no Congresso Nacional. Demais, gente, eu queria agradecer muito essa oportunidade, dizer que nós estamos lá no Congresso trabalhando pelo nosso Estado, o Estado do Paraná. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa discussão. Quero ajudar nessa interlocução, eu acho que esse é o meu papel, como senadora, é mediar, facilitar as relações, ligar as pontes. Às vezes a gente tem oportunidade lá, vocês têm aqui uma possibilidade de fazer algo e a gente precisa de uma ponte. Então, se eu puder atuar com esse papel, eu tenho certeza que eu vou estar cumprindo o papel que muitos de vocês me deram, porque eu tive uma votação muito grande aqui em Paranavaí, em toda a região. Fui senadora com um grande número de votos. Então, eu queria agradecer isso e reafirmar o meu compromisso com vocês. Nós vamos estar lá e eu quero que a mandioca brasileira, paranaense, dispute o mercado externo e que a gente possa ter, sim, equilíbrio na nossa produção. Só para terminar, 2 coisas. Primeiro, eu não podia deixar aqui de fazer uma saudação também ao ex-vereador Eupídio, minha família silvestre aí desde a década de 50, instalada aí, a primeira fábrica de farinha, e fazer uma outra colocação. Esses dias eu estava lá no Senado, estava fazendo um debate com o senador Aloysio Nunes. O senador Aloysio Nunes é de São Paulo, é sempre com ele que eu debato. Gosto muito dele, ele é da oposição, mas a gente sempre faz um debate muito bom, fala de economia e tal. E eu estava falando da economia, falando da agricultura, disse, olha, a agricultura em vários setores vai bem, mas lá no meu estado, no Paraná, por exemplo, a gente tem o setor da mandioca que não está bem. Nós estamos fazendo isso, mandioca é importante. Aí ele quis tirar um sarro e disse assim, pelo jeito vocês gostam muito de mandioca, né? Porque a presidenta já andou dizendo que a mandioca tem um grande poder, uma grande vitamina, não sei o quê. Quis tirar um sarro de mim, falar da mandioca.
Aí vem e vai dizer assim, e você tem o que contra a mandioca, Luiz? Qual é o seu problema? Eu quero te dizer que no meu estado, a produção de mandioca é responsável por grande parte da economia do estado. Sustenta muitas famílias, sustenta uma região inteira e ajuda esse país a ter divisas, ajuda a colocar comida na mesa da população. Ele disse, não, eu não tenho nada contra, não é isso, não. Então, é bom, né, a gente fazer a discussão, mas a gente respeitar, porque nós estamos tratando aqui de um assunto que é seríssimo, que é um assunto que tem a ver com a vida de vocês, com a família de vocês, mas não só isso, tem a ver com a economia desse estado, tem a ver com a economia desse país, tá? Gente, então eu espero que a gente comece aqui uma caminhada muito profícua, muito abençoada e que eu possa ajudar vocês, porque esse é o meu papel lá em Brasília, né? E assim a gente vai estar aqui com o nosso prefeito, nossos vereadores, vamos estar aqui com o sindicato, vamos estar aqui com as associações para conseguir sempre melhorar. Às vezes a gente não consegue tudo, não consegue o ideal, mas sempre uma caminhada e uma luta. E aquilo que a gente for conseguindo, nós vamos acumular para fazer uma melhoria geral, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos.